Muito boa tarde a todos. Estamos no ar aí com mais um Doutora Elise Explica, esse quadro em que a gente debate aí temas importantes, temas que são recorrentes aqui na advocacia, nas minhas consultorias em sala de aula. E hoje nós vamos tratar de um tema super importante, que é o Marco Civil da Internet. Essa legislação de 2014, tá? Então tem aí 7 anos, né, que existe e que é super importante para o direito digital e para a vida de todos nós, tendo em vista que hoje a internet é o nosso grande espaço, não só de interação, como de trabalho, de estudo, de comunicação com as pessoas que a gente gosta, né? A gente tem uma vida digital. E então o Marco Civil da Internet vai regular um pouco desse espaço digital que é a internet, tá? Então, vale começar dizendo que houve um atraso, né, nessa legislação brasileira, tendo em vista que, claro, que a gente já utilizava a internet muito antes de 2014, né? Houve um projeto de lei que foi debatido por muitos anos antes da aprovação dessa lei nacional, né, que é o Marco Civil da Internet, ela também é conhecida como MCI, e depois de muito debate, então, foi criada essa lei, que tem como principal função, então, tá, estabelecer diretrizes sobre internet no Brasil, tá? Então ela abrange vários aspectos relacionados à rede mundial de computadores e nós vamos passar um pouquinho por estes aspectos. Vamos começar falando um pouquinho dos princípios que estão colocados lá no início do Marco Civil na Internet. São eles, tá? Dentre outros, mas eu vou colocar aqui alguns muito importantes e que eu me lembro aqui, tá? A privacidade e a intimidade, que é um princípio constitucional, está lá garantido no Marco Civil da Internet. Liberdade de expressão, né? Sigilo de dados pessoais, a igualdade constitucional, né? E o combate ao racismo, a promoção da diversidade. Então isso também está lá no Marco Civil da Internet. A responsabilização por ofensas, ou seja, a proteção à honra, né, a honra das pessoas, a honra subjetiva, uma equidade na oferta de serviços da internet aí no Brasil, né, com igualdade de condições para os usuários. Então vejam que vários daqueles princípios constitucionais que garantem aí o equilíbrio na nossa vida, no dia a dia, também se aplicam ao Marco Civil da Internet. Na verdade, a ideia do legislador ao fazer isso foi transportar os princípios que regem a nossa vida física para a nossa vida digital. Que aquilo, tudo que a gente respeita na vida física, né, inclusive o que a gente sabe, considera que é crime, que não pode ser feito, as condutas que são consideradas positivas e que devem ser estimuladas, que isso tudo pudesse ser reproduzido, replicado para o ambiente digital e para a rede mundial de computadores, né? Então, isso foi pensado muito antes dessa pandemia, né? Mas agora a gente vê, inclusive, os efeitos disso se intensificando, porque se antes a internet já era um espaço muito importante, né, na nossa vida, hoje ela é essencial, ela é primordial, ela é indispensável, ela é a única forma de sobrevivência que a gente tem. Então é isso, assim, o Marco Civil começa regido por esses princípios aí, tá? O Marco Civil, ele faz, então, uma primeira divisão, uma primeira classificação muito importante, que são chamados provedores de conexão e provedores de aplicações na internet, tá? Então a lei cita claramente esses dois serviços, provedores de conexão e provedores de aplicações na internet. O que são os provedores de conexão? São os provedores de acesso, né? Ou seja, aquelas empresas que a gente contrata para que a gente possa ter internet na nossa casa, né? Seja ela a cabo, fibra ótica ou outros sistemas, tá? E o provedor de aplicações na internet é o provedor de conteúdo, ou seja, aquele que vai nos dar acesso a um determinado conteúdo ali dentro, né, veiculado. Então, por exemplo, a Google, né, ali a própria Microsoft, a Amazon e outras grandes corporações que nos oferecem serviços, aplicativos,
páginas, né, que nos oferecem pacotes com soluções, né, de conteúdo. Então, gente, essa distinção ela é super importante, porque nessa distinção entre o que é provedor de acesso e o que é provedor de aplicações na internet, ou seja, de conteúdo, tá? Cada um vai ser responsabilizado num determinado âmbito. Então nós vamos começar pelo provedor de acesso. O provedor de acesso é a pessoa física ou jurídica, tá? Mas em geral é uma pessoa jurídica, né? Que vai nos oferecer um pacote de acesso à internet, ok? Então é uma empresa comercial que trabalha com tecnologia, né? De sistemas físicos, tá? De hardware, de sistemas físicos de acesso à internet. Entende-se, gente, que esse provedor de acesso, tá, ou provedor de conexão, ele tem que cumprir um princípio muito importante que o Marco Civil instaurou, que é a chamada neutralidade da rede. Tô vendo a Ruby aqui comigo, que bom, Ruby, que você tá aqui, seja bem-vinda, viu? Muito bom. Tô vendo aqui as suas curtidas, muito bom isso, muito gostoso. Então vejam bem, nós temos ali, tá, o princípio da neutralidade da rede, tá? Que diz que foi, digamos assim, regulamentado pelo Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, que o provimento de conexão, tá? Ele deve ser feito de maneira não discriminatória, de maneira abrangente, de maneira que ofereça serviços e pacotes independentemente de quem é o usuário, né? Ou de quanto o usuário quer ou pode investir naquilo ali. Que não haja discriminação na oferta de internet no Brasil. E que os pacotes que sejam estabelecidos tenham as suas velocidades e quantidade de transferência de dados previstos realmente cumpridos, tá? Então a neutralidade da rede, ela trouxe, tá, uma regulamentação de como é que se oferece internet no Brasil. Deixou de ser uma livre oferta sem qualquer tipo de regulamentação, em que qualquer empresa que tivesse acesso à tecnologia pudesse lá estabelecer, né, um pacote de internet com características X, num serviço, né, regulado por lei, em que é preciso a oferta clara, que é preciso que realmente se cumpra a quantidade de transferência de dados ou velocidade contratada, né, que se cumpra toda a regulamentação da Anatel, né, isso também é super importante, né, e que não se faça distinções, por exemplo, tá, com relação a que tipos de aplicações ou serviços as pessoas podem ter acesso de acordo com o pacote que elas instauram. Então veja bem, o que eu falei agora no final? Que o provedor de acesso, tá? O provedor de conexão não pode influenciar no conteúdo que é navegado pelo usuário, tá? Ele é responsável pela conexão, ele não é responsável pelo tráfego de informações ali dentro, né? Ele não é responsável pelo acesso desse usuário ao que ele quer acessar, né? Aos conteúdos que ele quer acessar dentro da rede. Para que isso? Para poder proteger a privacidade desse usuário, ok? Então esse usuário ele tem a sua privacidade protegida na medida em que o provedor de acesso ele se limita a prover o acesso, e isso já é muita coisa, né? Porque ele tem que oferecer um pacote, tem que cumprir, tem que tecnologicamente se responsabilizar por aquela oferta que ele faz. Então ele não tem que interferir no conteúdo, né? Nem limitar o conteúdo, nem dizer assim, nesse plano você pode usar esse plano, mas você não pode acessar, como você paga menos, você não pode acessar o conteúdo X, o aplicativo tal, né? Ele pode dizer, por exemplo, que algum aplicativo pode ser usado livremente, sem controle de conteúdo, mas ele não pode dizer que o aplicativo não pode ser usado porque um pacote de dados, por exemplo, é um pacote mais barato, tá? Então isso é uma proteção ao usuário, né? Ou seja, eu ter
lei regulamentando, né? Volto para quem entrou agora, sejam bem-vindos, né? A gente está falando aqui do Marco Civil da Internet, que é a legislação de 2014 que regulamenta a internet no Brasil, e estamos falando do papel, por enquanto, do provedor de acesso, né? Que é aquela pessoa, o provedor de conexão, que faz a nossa conexão com a internet, as empresas que vendem internet no Brasil, e que tem que cumprir o que elas estabelecem nos seus contratos, né? Elas precisam realmente cumprir a oferta de internet que fizeram, com a velocidade que ofereceram, com a transferência de dados, né, do pacote que ofereceram, e tem que cumprir o princípio da neutralidade da rede, que diz o seguinte, que não se pode limitar o acesso do usuário a determinados conteúdos em função da conexão estabelecida, né? Ou seja, a rede é neutra. Uma vez que eu faço a provisão de acesso àquele determinado usuário, ele é livre para dentro da rede navegar como ele quiser, tá? Uma coisa importante, também cabe ao provedor de acesso, né, ou provedor de conexão, é assim que ele é mencionado no Marco Civil da Internet, cabe ele se responsabilizar pela segurança da conexão, né? Então ele tem que identificar esse usuário através de um IP, de um código que indique quem é aquele usuário. Ele tem que estabelecer um sistema de login e senha, né, com segurança de dados, segurança da informação, para evitar que a conta daquele usuário de internet, né, conta de conexão, seja invadida, hackeada, né? Então é importante que ele também, esse provedor de acesso, tenha esse cuidado com a segurança da navegação daquele usuário. Ok? Então é assim, o provedor de conexão, ele tem todas essas responsabilidades. Agora, como ele não tem responsabilidade sobre o conteúdo, então eu tenho uma outra figura no Marco Civil da Internet, que é o provedor de aplicações de internet, é assim que ele é chamado lá dentro da lei. Eu costumo dizer que é o provedor de conteúdo, porque é mesmo, que são as empresas que criam as diversas plataformas, redes, sites, blogs, serviços de e-commerce, né? Ou seja, de compra, de comércio pela internet e todas as funcionalidades que a gente tem disponível na internet. Esses sim, os provedores de conteúdo, são responsáveis pelo conteúdo que ali trafega na internet. E esse talvez seja o ponto mais delicado dessa discussão de internet no Brasil e no mundo, tá? E é o ponto que mais varia entre as legislações de proteção aí e regulamentação da internet mundo afora. Existem sistemas que adotam um modelo muito aberto, em que o provedor de conteúdo não é responsável por nada que acontece ali, né? E existem alguns sistemas, menos sistemas, mas existem internacionalmente falando, em que o provedor é totalmente responsável por tudo que acontece ali dentro, tá? Ou seja, ele responde por todo tipo de lesão, né? Ele teria que ficar, teoricamente, monitorando o seu espaço virtual o tempo todo, porque ele é responsável por todo tipo de lesão que acontece. Qual é o modelo adotado pelo Brasil? É um modelo intermediário, ou seja, é um modelo da responsabilidade subjetiva dos provedores de aplicação por esse conteúdo, tá? O que é essa responsabilidade subjetiva? Significa dizer que aquele provedor de conteúdo, tá? Ou seja, estamos falando da Google, da Amazon, da Microsoft, da Disney Plus, né? Tô falando essa que tá aí, a Netflix, o YouTube, né? As redes sociais todas, o Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Enfim, todos os provedores de conteúdo, tá? Empresas que trabalham com oferta de conteúdo na internet, todas elas podem ser responsabilizadas por eventuais lesões de direitos que acontecerem na internet, se for por ordem judicial. Então, elas recebem uma ordem judicial de tirar aquele conteúdo do ar, e elas têm que cumprir essa retirada de conteúdo do ar. Se elas não fizerem isso, se elas não suspenderem, né, aquele conteúdo que está lesando os direitos de alguém por ordem do juiz, elas podem responder, inclusive economicamente, pagando indenizações, tá, de danos morais, de danos materiais por aquele conteúdo que é lesivo. Então, por que esse é um modelo intermediário?
Porque ele nem estabelece que a internet vai ficar sendo monitorada o tempo todo pelos provedores de conteúdo, exatamente por causa da privacidade. Lembra que a gente falou lá no início que existe um conflito aí entre a privacidade e liberdade de expressão? Né? Então, ou seja, todo mundo quer poder falar o que quiser, mas existe também o limite da intimidade e da individualidade do outro, né? Então, esse modelo, ele nem estabelece um monitoramento permanente por parte dos provedores de conteúdo para poder proteger a privacidade, a individualidade do usuário, que inclusive os seus dados pessoais são protegidos, tá? E as conexões que ele estabelece com esses aplicativos são considerados dados pessoais, ok? Pelo próprio Marco Civil da Internet. Então veja bem, muitos anos antes da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entrar em vigor, que foi só no ano passado, né? O Marco Civil da Internet é de 2014. Então essa lei nem estabelece que a internet vai ficar sendo rastreada e monitorada o tempo todo pelos provedores de conteúdo, mas também não deixa de responsabilizar os provedores de conteúdo quando eu não puder identificar quem me causou a lesão, ingressar com uma ação judicial, ganhar o direito de que aquele conteúdo seja retirado do ar pelo provedor de conteúdo e quando esse provedor de conteúdo se recusar a cumprir essa ordem. Então ele vai ter que me pagar uma indenização em função disso. Entendem? Então, ou seja, existe sim a responsabilidade do provedor de conteúdo em cumprir ordens judiciais de retirada do ar de conteúdo ofensivo, tá? E aí a gente está falando desde crimes, cybercrimes, crimes que acontecem pela internet, até violação de direito de imagem, até violação de direito autoral, né? O uso indevido de obras, de imagens, de vídeos, de ilustrações, de desenhos, de textos, de músicas, né? Então tudo isso é violação que pode acontecer pela internet e que agora não é mais terra de ninguém, né? Não é terra de ninguém, é uma terra monitorada pelos provedores de conteúdo que tem que responder por isso caso não se identifique quem foi e receba uma ordem judicial. A Andréia me faz uma pergunta aqui, ó, como é que fica, como aconteceu agora, né, a eliminação de seguidores que eles acham que não são verídicos de perfis sem consentimento do dono do canal. Então, Andréia, a regra no Brasil é assim, esse tipo de procedimento, tá? De perfis fakes, né, inverídicos, serem eliminados ou não da internet, tá? Só pode acontecer por ordem judicial. Nós adotamos um modelo que é até criticado nesse sentido, que é um modelo de judicialização de todas as decisões que se referem à tecnologia. Por que ele é criticado? Porque ele enche o poder judiciário de ações e ele faz com que o poder judiciário dependa de perícias para essas coisas, porque os juízes não entendem de tecnologia, nem tem como entender, né? Então é preciso que eles contratem perícias. Então, essa coisa de eliminação de perfis fakes, né, sem consulta do dono do canal, né, do titular de direito sobre aquele conteúdo, né, os provedores de conteúdo, só pode ocorrer quando está havendo ali, tá, uma violação à intimidade, né, quando está havendo ali até um crime, que é o crime de falsa identidade, né, e falsidade ideológica. Esses dois crimes, eles se caracterizam, né, pelo mascaramento, né, pela falsidade na identidade de uma pessoa. Esses crimes acontecem no plano físico, na vida real e também na vida virtual. E se isso for identificado, esses perfis podem ser eliminados mesmo sem autorização do dono do canal, né, porque eles caracterizam falsidade ideológica. Eles fazem com que a gente pressuponha a existência de pessoas que não existem. E essas pessoas podem fazer atos com consequências jurídicas e não vão poder ser responsabilizadas, porque elas não existem de verdade, né? Elas são avatares, são robôs, são perfis fakes, né? São formas que as pessoas se encontram de se esconder no anonimato e descumprir aquele princípio da Constituição que diz assim, ó, é livre a expressão, mas é vedado o anonimato. Ou seja, eu posso falar e fazer o que eu quiser, desde que eu assine embaixo do que eu falei e fiz, né? Ou seja, é vedado que eu haja anonimamente. O perfil falso, ele tem essa característica. Então, assim, é possível? Existe um dano aí ao dono do canal? No máximo ele vai perder seguidores, vai perder público, né? Vai perder audiência, vai perder visualizações, tá? Mas isso é em função de um interesse maior e mais importante, que é o de garantia, tá? Da liberdade de expressão
com a assinatura, da garantia da personalidade jurídica, da individualidade, né, da proteção dos dados das pessoas reais, né, e de uma maior segurança de navegação na rede. Então, um dos princípios muito importantes do Marco Civil da Internet é essa segurança de rede, né, que deve ser garantida não apenas pelo provedor de acesso, como eu coloquei lá no início, através de login, senha, controle, né, de acesso à rede, mas também os provedores de conteúdo, no sentido de cumprirem as ordens judiciais de retirada de conteúdos do ar, tá? Um ponto que a gente tem muito polêmico com relação a isso é que muitos provedores de conteúdo dizem que eles não têm o monitoramento e o controle daquilo que circula nos seus próprios espaços para poder retirar do ar aqueles conteúdos que a justiça determina que o façam. Tá? Então existe um debate judicial muito comum nesse sentido. Então alguém entra com uma ação judicial para o Facebook tirar lá um post do ar e o Facebook fala assim, eu não posso porque eu não tenho registro dessa página, né? Ou seja, eu não posso monitorar, não posso ficar ali controlando o que os usuários postam porque eles têm privacidade, né? E aí como eu não posso fazer isso, eu não controlo isso, não tem como eu tirar do ar, né? E aí reiteradamente os juízes têm decidido que os provedores de conteúdo precisam desenvolver tecnologias para isso, ok? Então que eles precisam sim ter a capacidade técnica e tecnológica, e a gente sabe que eles têm, tá? De realmente tirar esses conteúdos no ar quando é determinado judicialmente. Nós não estamos falando, vejam que a gente não está falando de uma retirada por qualquer motivo. A gente não está falando de uma retirada aleatória, né? Porque o usuário se sentiu ofendido e está mandando tirar. Não, nós estamos falando de uma questão que já foi submetida ao judiciário e que o juiz já determinou que se retire, né? A Andréia coloca assim, ó, atualmente tem várias pessoas que vivem financeiramente do canal e de plataformas, sobrevivem disso. E como fica quando a plataforma derruba o meio de sobrevivência da pessoa, sem dar conhecimento ao dono? Pois é, André, isso aí é o seguinte, os provedores de conteúdo, né, que são esses que a gente está falando que fazem, eles na verdade são provedores de aplicações na internet, é assim que a lei os identifica, eles precisam ter políticas muito claras, que devem estar claramente colocadas nos seus espaços, nos chamados termos de uso, tá? Termos de uso são os documentos que tem que constar das plataformas, né, dos sites, das redes, das mídias sociais, dizendo quais são as regras de uso desse espaço. Tá? É muito importante que isso esteja ali divulgado. Por quê? Exatamente para que haja critério de banimento de seguidores, de youtubers, de usuários, de pessoas, de atores desse cenário digital, né? Então, porque realmente muita gente vive dessas aplicações, né? Hoje a gente tem a profissão, né? Do influencer, enfim, da pessoa que está ali atuando nas redes sociais, tá? Então, assim, é preciso que haja os termos de uso. E toda vez que a plataforma abusa desses termos de uso e faz o banimento de um usuário sem o respaldo do seu próprio termo de uso, tá? Esse usuário pode ingressar na justiça e pedir a reativação da conta. Isso é muito comum, acontece com muita frequência, tá? É muito comum que essa conta seja reativada, então, em função dessa solicitação judicial. O que é importante, pessoal, ficar aqui dessa live é que tudo, infelizmente ou felizmente, isso é uma coisa que a gente pode até debater numa outra live, mas felizmente ou infelizmente, tudo em matéria de direito digital tem que ser pela via judicial, porque essa foi a determinação do Marco Civil da Internet, né? Então é o juiz, é a justiça que vai determinar se aquele banimento foi abusivo ou não, se aquele ato que aconteceu na internet caracterizou ou não uma violação de direitos, né? Se a plataforma, se o provedor de conteúdo ou de aplicações vai ser responsabilizado ou não, né? E se ele tem ou não tem meios de fazer isso, tá? Então o WhatsApp, por exemplo, talvez aí seja o aplicativo de mensageiro, né? Mais complexo nesse sentido, porque ele reiteradamente diz na justiça, afirma na justiça que o conteúdo é criptografado e que ele não tem como rastrear e banir da rede, até pelo modo como ele se opera, né, com mensagens que
são espalhadas e divulgadas sem nenhum controle, que ele não tem como retirar do ar a ofensa que ocorre via WhatsApp, né? E é um desafio mesmo, é verdade, então é complexo, tá? Mas você tem outras plataformas em que isso é mais rastreável, né? Que não há essa desculpa, né? Os provedores de conteúdo não podem ter essa desculpa, porque são rastreáveis. E aí o negócio, gente, é ingressar com ação judicial. Colocar essa discussão nas mãos de um juiz, né? Que vai ser, esperamos nós, instruídos por uma perícia judicial, né, de um profissional aí de tecnologia da informação ou de formação em propriedade intelectual, né, ou áreas correlatas, para poder determinar a retirada desse conteúdo do ar e uma eventual indenização por dano moral ou material quando isso se estende aí por muito tempo, né, ou quando aquilo persiste no ar, mesmo com ordem judicial de retirada. Tá? Então o negócio é acessar a via judicial. E aí a dica que eu dou é o seguinte: se vocês sabem quem foi que fez a violação, claro que tem que acionar o autor da violação, mas sempre acionem também o provedor de conteúdo, tá? Sempre acionem também o provedor de aplicações na internet, ou seja, aquela grande empresa que está ali por trás e que forneceu ou favoreceu aquele ambiente onde a violação de direitos aconteceu. Tá? Façam isso, porque assim eu vou ter a responsabilidade subjetiva desse provedor de conteúdo, ou seja, secundária, né, num segundo plano, caso a pessoa que cometeu a violação não responda, tá? E mais, né, se eu não tenho a identificação de quem foi aquela pessoa responsável por aquela violação, eu tenho a quem responsabilizar. Eu vou pedir ao provedor de conteúdo para tirar aquele conteúdo que me viola os direitos do ar, e se ele não fizer isso, eu vou poder cobrar essa indenização de dano moral e material contra ele. Então, pessoal, essas dicas aí de acesso à internet, de cuidar da segurança dos dados, de acessar o judiciário quando existem violações de direitos, ela é muito importante para a nossa cidadania digital. Hoje nós estamos num momento em que a nossa cidadania ela se estendeu para esse ambiente virtual, né? Ou seja, a gente não é mais só cidadão do mundo, a gente também é cidadão da internet, a gente é cidadão do mundo digital. Então a gente precisa conhecer o que é esse novo espaço de convivência, de relacionamento, né, entre as pessoas, e quais são as regras que regem esse espaço. E aí a grande dica é assim: tudo que está em todas as leis vale também para a internet, ok? Ou seja, as leis são aplicáveis também à internet. Na internet acontecem os mesmos crimes que acontecem na vida real e podem ser responsabilizados de maneira idêntica. Acontecem violações de dano moral e material como acontece na vida real, né? Acontecem problemas de direito do consumidor com compras como acontece nos estabelecimentos físicos. Acontece tudo igualzinho na vida real. E a legislação é plenamente aplicável. O que o Marco Civil da Internet veio trazer para nós, nos ajudar nesse sentido, foi no sentido de responsabilizar, né? Então, nos ajudar trazendo essa responsabilidade judicial aí, né, dos provedores de aplicações da internet, das grandes empresas e também as pequenas, mas que atuam com aplicativos, né, com plataformas, com sites, com blogs, enfim, com serviços digitais diversos, no sentido deles poderem ser responsabilizados judicialmente aí pelos seus atos, caso se recusem a cumprir ordem judicial de retirada do ar de determinados conteúdos, tá certo? Então, assim, cidadania digital é super, mega importante também, né? Esse conteúdo, gente, ele dá pano para manga e a gente poderia fazer outros, Doutora Elisa explica aí, falando um pouquinho mais disso, né? A internet, ela é sempre um mundo muito rico, né? De informações, de possibilidades, de desafios, de situações novas que surgem, assim, o tempo todo, desafiando a todos nós, né? E eu pessoalmente me sinto muito instigada a estar nesse espaço, né? Não só divulgando isso tudo para vocês, mas também pensando sobre essas situações, sobre a melhor saída para todas elas, né? Sobre como a gente pode fazer para estar nesse espaço de uma maneira cidadã, respeitando os direitos dos outros, mas também nos fazendo ser respeitados, né? Porque isso também é muito importante. Então a gente vai planejar aí outros, Doutora Elisa explica, para a gente continuar debatendo aqui esse espaço da internet, tá? Mas não se esqueçam, Marco Civil da Internet, lei de 2014,
foi a primeira legislação no Brasil que regulamentou claramente o uso da internet, estabeleceu o que é provedor de acesso, ou seja, o provedor de conexão, e o que é provedor de conteúdo, aquele que nos dá, então, o acesso aos aplicativos na internet, tá? E cada um com as suas responsabilidades, né? E a gente sempre podendo recorrer ao judiciário para a garantia dos nossos direitos. Tá bem, pessoal? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? E espero que vocês tenham uma boa semana. Se vocês gostaram, essa live ela vai ser editada lá pelo pessoal da Talentos Produções. Hoje eu tô aqui com o luxo da presença tanto da Andréia quanto da Léo, né? Da Rúbia, do Humberto. Maravilha ter essa equipe linda aqui comigo. Essa live vai ser editada, vai ficar disponível no meu perfil. E quem gostou, quem tiver dúvidas, quiser conversar sobre isso, deixa lá nos comentários uma pergunta, uma consideração, me manda um direct. Vamos continuar essa discussão aí sobre a internet, a sua responsabilidade e importância aí nas nossas vidas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui. Até quinta-feira que vem com outro Doutora Elisa Explica. Boa semana para todo mundo. Se cuidem, fiquem bem e, se Deus quiser, nos vemos na quinta-feira que vem. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Bom final de tarde aí, início de noite para todo mundo.